As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Tomar também tremeu com o forte abalo sísmico registado em Portugal continental pelas 5h11 da manhã de hoje, segunda-feira. Esteve em causa, recorde-se, um sismo com 5,3 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 60 km a oeste de Sines, refere em comunicado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Desde esse forte abalo, o IPMA confirma ainda mais 4 réplicas de pequena magnitude, sendo que nenhuma foi sentida pela população. Assim aconteceu pelas 5h47, 6h40, 7h14 e 7h27. Tal como adiantado pela Hertz, Tomar também tremeu. Há relatos para vários testemunhos, um pouco pelo concelho, de pessoas que dizem ter sentido o sismo, desde logo na cidade. Felizmente, como aconteceu à escala nacional, não se lamentam danos físicos nem tão pouco estruturais. Humberto Morgado, comandante dos Bombeiros de Tomar, em declarações à Hertz, confirmou isso mesmo e deixou um conjunto de conselhos para que a população possa responder a este tipo de ocorrências. Há a comunicação de alguns abalos, nomeadamente pelos elementos que estiveram de serviço, que sentiram, mas não temos registro de chamadas ou de alguma alteração a nível estrutural ou de vias de circulação que possam ter sido afetadas por esses abalos. Senhor Comandante, efetivamente até a Proteção Civil tem um exercício que todos nos lembramos, que intitulado A Terra Treme, realizado todos os anos, até dentro da comunidade escolar. Dentro destas alturas, e nós nunca sabemos quando é que ocorrências deste género podem voltar então a suceder-se, como é que nós podemos reagir? Qual é que é a melhor forma de reagir? Pegando no que falou no exercício da Terra Treme, será possivelmente um dos exercícios a fazer e muitas pessoas infelizmente desvalorizam, por isso convido este ano a participarem todos. O que deve ser feito basicamente é, se estiverem dentro de casa, não sair para a rua, é colocar-se debaixo dos vãos de porta, ou seja, não utilizar os elevadores, manter-se afastado das janelas, dos espelhos, ou seja, tudo aquilo que possa cair, nomeadamente os móveis, etc. Se estiver no exterior, aí tentar ir para um local aberto onde não haja, nomeadamente, edifícios ou não haja árvores, etc., porque eles poderão cair com os abalos. E, nomeadamente, se estiver a conduzir, também pode acontecer, ou seja, tentar parar longe dos edifícios, muros, etc., e permanecer dentro do veículo, pois não sabe o que é que poderá acontecer. Outra das situações também aconselho é que se tenha uma mochila preparada, um kit com alguns utensílios, nomeadamente uma lanterna a pilhas, ter um rádio a pilhas, hoje em dia já não é muito vulgar, mas que ainda existem. Sismo também fez tremer a cidade de Tomar. Vários pontos do concelho. O comandante Humberto Morgado deixa conjunto de conselhos para poder reagir a estas ocorrências. A informação é do Ministério da Saúde, através da plataforma relativa às urgências dos hospitais. A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, está fechada desde este domingo e só irá reabrir na quinta-feira, dia 29 de agosto. Porém, no domingo, dia 1 de setembro, o cenário voltará a ser de portas encerradas, num conjunto de imensos constrangimentos para as grávidas que necessitam de cuidados. Desta forma, a solução passa sempre por ligar a linha de saúde 24 808 24 24 24 ou, em caso de urgência, o 112. Ao que tudo indica, durante este mesmo período não haverá condicionalismos no Hospital de Santarém. A Hertz esteve em reportagem pelas ruas de Tomar a propósito da atualização, neste caso da subida das rendas para os novos contratos, num aumento de quase 11% em 2023. E houve opiniões para todos os gostos. Vamos ouvir então os pormenores com a Céline Bernardo. As rendas de novos contratos em Portugal aumentaram quase 11% em 2023, a subida mais acentuada em 4 anos, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. A Rádio Hertz procurou saber junto da população tomarense as suas expectativas em relação ao futuro da habitação no país. No caso de Manuela, José e Isabela, as esperanças são muito poucas. Há pessoas que não conseguem, que está a ser muito difícil, está cada vez mais difícil pagar a renda da casa e se continuamos assim, onde é que nós vamos parar? A minha neste momento não posso falar, porque são rendas de 50 e tal anos, mas a nível nacional está tudo muito caro. Pois, e
os proprietários estão-se a aproveitar dessa crise. Mas se quem acha que os senhorios estão a aproveitar-se da crise, estes, por outro lado, discordam da afirmação, referindo que necessitam de apoios do governo, como é o caso de Maria Odete. Eu acho que o aumento subiu bastante, mas deveria ser o Estado a ver isso, porque nós, de cada 100 euros de uma renda de casa, pagamos 25 para o Estado, 25 euros, mais o IMI, mais o seguro, mais o que estragam. Realmente, os senhorios, mas as obras têm que fazer, ficam com muito pouco, não vale a pena, porque eles investiram imenso para ter uma reforma para a sua velhice e acabam por não ter, e tudo para o Estado e para os inquilinos. E os inquilinos também, muitos deles, têm tido bons, mas muitos deles não têm um bocadinho de consideração. A casa não é deles, eles estragam tudo. Portanto, tem que se aumentar as rendas. O que eu não concordo, concordava se era que o Estado nos ajudasse e houvesse um seguro que obrigasse os inquilinos a pagarem-nos aquilo que nos estragam. A nossa reportagem também se deparou com uma situação dramática que envolve um cidadão residente há cerca de meio século em Tomar e que agora foi confrontado com um aviso de despejo. Nasci em Tomar há 68 anos e recebi há pouco uma carta, 2 cartas já, do senhorio, que comprou a casa, a antiga senhoria, com o fito de a vender logo a seguir. Então escreveu-me a dizer que tem que demolir a casa, e vai-me pôr na rua. E eu que me desarrasco. Mesmo assim, são estas as palavras dele. Conclusão, estou lá há 52 anos, tempo com os meus pais, com a minha irmã que morreu, e agora estou sozinho, estou reformado com a pensão mínima, e o gajo vai-me pôr na rua, simplesmente. Simplesmente, mas porquê? Eu nasci ali, tenho direito ao sítio. Já não é só em Lisboa, no Porto e em Sintra. Já é em Tomar há muito tempo. Ele, pela lei, obriga-me a isso. Mas eu não tenho meios para ir à procura de casa. Eu não posso. Contudo, a diferença dos preços das rendas é crescente de ano para ano. Diego, residente em Lisboa, afirma que, apesar dos apoios do Estado, o acesso aos mesmos é complicado. Olha, eu vivo em Portugal já há 6 anos. E é muito significativo a diferença de 2018 para hoje em dia. Eu vivo em Lisboa, no centro, então assim, cada dia fica mais sufocante. O salário é a mesma coisa. Assim, a Câmara Municipal de Lisboa tem alguns projetos que eu acho bem interessantes, só que eu acho muito complicado o acesso a eles. A informação eu acho que não é tão fluida, é um pouco complexa. Então, acho que isso dificulta um pouco para as pessoas poderem claramente aplicar para isso e ter uma resposta mais rápida também por parte da Câmara. Para alguns, a solução passa mesmo por emigrar, na tentativa de conseguir um futuro. João Pereira revelou que já colocou em hipótese sair do país diversas vezes. Eu já pensei em emigrar muitas vezes, nunca o fiz porque acho que sempre consegui estar bem no meu país. Mas cada vez se torna mais difícil e vemos mais gente a emigrar por causa disto mesmo. O custo de vida aumenta e os salários continuam iguais. Se para um casal início de vida é complicado, imagino para pais com 2 e 3 filhos a estudar fora, pagar rendas e faculdades e escola e outras coisas, né? Outras despesas, é complicado, é muito complicado. Portugal hoje em dia tem os pobres e os ricos, e os que conseguem viver entre os dois, não há classe média. Hertz em reportagem em Tomar a propósito do aumento das rendas. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os estúdios da Hertz abriram portas para receber Patrícia Sampaio, a judoca tomarense que conquistou recentemente a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, na categoria de menos 78 quilos. Foi mesmo a primeira medalha obtida por Portugal naquela competição, o que deu mais ênfase a uma conquista que fica para a história. De tal forma que Tomar não perdeu tempo e homenageou a atleta da Sociedade Filarmónica Gualim Pais, não só com uma recepção que encheu a Praça da República, mas também com a atribuição do nome de Patrícia Sampaio ao pavilhão municipal. Hoje, a partir das 21 horas, o Hertz Desportivo recebe Patrícia Sampaio e ainda Igor Sampaio, seu treinador e irmão, também ele homenageado pelo município navantino. Em jeito de aperitivo, a essa entrevista, fica o agradecimento de Patrícia Sampaio ao conjunto de homenagens que recebeu. Talvez seja um pouco injusto destacar um momento, porque todos eles, quer dizer, o meu nome no pavilhão vai perdurar para sempre. Tanta coisa que pode ficar esquecida, mas
o nome do pavilhão será eterno e não posso não destacar isso. Mas claramente os outros dois também foram extremamente importantes. A primeira recepção foi mais íntima, apesar de ter tanta gente, foram pessoas muito próximas de mim que foram tomar para me receber, então acabou por ser uma coisa mais íntima, mais emotiva também para mim, mas obviamente no dia a seguir ter quase a cidade toda, ter a cidade em peso para me ver a subir um palco e ter a minha imagem, um vídeo com 16 anos de percurso no Juda a passar para toda a gente, obviamente tudo isso foi muito especial. Portanto, diria que um pouco ingrato destacar só uma, porque houve um envolvimento de tantas pessoas em todos esses eventos que tudo foi muito especial para mim. Sozinha, o que é que se pensa? Fora de toda esta confusão, entre aspas, o que é que se pensa quando se está sozinha? Agora eu tento ficar um bocadinho sozinha para não pensar em nada. Simplesmente o que eu faço tenho procurado, eu gosto muito de treinar não só pela conquista dos objetivos, mas muito por gosto, então procuro um sítio onde vá treinar que não tenha pessoas, que não tenha de conversar, esteja ali uma hora só para mim, e nesse momento penso nisso, penso no treino, que é também para me abstrair de tudo o resto. Mas não sei, sozinha já revivi os momentos do dia e os momentos a seguir, já revivi muito, tenho tentado reviver muito a semana anterior, as semanas anteriores, também para perceber aquilo que eu posso melhorar e aquilo que eu posso replicar para a frente, e o que é que posso aprender dessa experiência que tive. Não perca hoje, a partir das 21 horas, entrevista a Patrícia Sampaio, também ao seu treinador Igor Sampaio. Patrícia, que conquistou recentemente a medalha de bronze Jogos Olímpicos de Paris em judo, na categoria de menos 78 quilos. Rádio Hertz, a primeira a informar. No curto espaço de 8 dias, nasceram 3 bebés no concelho de Orém, em ambulâncias de corporações daquele território do Médio Tejo. A situação mais recente ocorreu na madrugada desta terça-feira, 23 de agosto, altura em que os voluntários de Fátima foram chamados a ajudar uma grávida que estava a caminho do Hospital de Leiria pela A1. E foi nesta via que a menina nasceu, num parto que contou ainda com o apoio dos profissionais da viatura médica de emergência e reanimação de Leiria. Os bombeiros de Fátima assinalaram a situação com uma publicação na rede social Facebook, onde desejaram as maiores felicidades aos pais e à recém-nascida. Recorde-se então que no início da segunda quinzena de agosto, também os voluntários de Orém e de Caxarias ajudaram ao nascimento de 2 bebés em plena ambulância. Rádio Hertz, informação. A rede municipal de pontos de acesso internet do concelho de Torres Novas foi alargada a mais 5 freguesias fora da cidade, implementada em 6 novos locais. À Vila de Riachos, que dispõe de cobertura Wi-Fi gratuita nos espaços públicos do Largo Manuel Simões Seródio e do Jardim da Vila, e ao Parque de Campismo do Alvorão, juntam-se agora a antiga escola primária em Alcorriol, a Junta de Freguesia em Chancelaria, a antiga escola primária em Fungalvaz, a Junta de Freguesia de Olaia e Passo, na Lamarosa, a antiga escola primária em Moreiras Grandes e também o antigo estabelecimento de ensino situado na Zibreira. Este alargamento, agora concretizado, representou um investimento municipal na ordem dos 10 mil euros. Rádio Hertz, informação. O alerta é da Guarda Nacional Republicana. Desconfie de mensagens com endereços estranhos, números de telefone estrangeiros ou português incorreto. Está em causa a burla pelo chamado método smishing, em que uma mensagem de texto pede normalmente para clicar num link de modo a verificar, atualizar ou reativar a sua conta. Mas esse link leva a uma página falsa. Estas mensagens são enviadas em nome de empresas conhecidas, geralmente de comercializadoras de energia, de operadores de telecomunicações e de empresas de entrega de encomendas. Desta forma, a GNR aconselha que não responda ou forneça nestas situações quaisquer dados pessoais, não carreguem links, anexos ou imagens que receba em mensagens de texto não solicitadas sem verificar o remetente, não efetue pagamentos de faturas que desconheça ou forneça dados de pagamento para encomendas que não realizou, nunca responda a mensagens de texto que lhe peçam o PIN, passwords de acesso ao banco ou outros códigos de segurança. Se acha que respondeu a uma mensagem de smishing indicando dados bancários, contacte o seu banco imediatamente. Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade a abertura dos 2 primeiros procedimentos pré-contratuais por concurso público para a realização da obra de reabilitação e remodelação de edifício na Rua Grande, antigas instalações da PSP, neste caso para a construção de 10 apartamentos. Após a conclusão do processo de concurso público e a respectiva adjudicação, o prazo previsto para a execução da obra é de 410 dias, assim como da construção do edifício de habitação a custos acessíveis do lote 5, em Tramagal, na Rua Augusto Mendes Poeta, para 4 apartamentos. Após a conclusão do processo de concurso público e a respectiva adjudicação, o prazo previsto de execução é de 300 dias. No âmbito deste protocolo de cooperação, o município de Abrantes tem ainda acordos assinados garantindo a disponibilização de 55 novos apartamentos a custos acessíveis no concelho, entre reabilitações e novas construções, Centro Histórico de Abrantes, Rossio ao sul do Tejo e Tramagal. Aguarda a assinatura de mais 2 protocolos, o contrato de direito de superfície para reabilitação de apartamentos, propriedade municipal, na Rua José Estevão, localizado junto ao edifício da Câmara Municipal, que resultará em 6 apartamentos a custos acessíveis, e reformulação do projeto inicial da reabilitação do edifício Dom Francisco de Almeida, antiga Galeria de Arte, disponibilizando 14 apartamentos, mais 3 do que o projeto inicial, após o que totalizará 64 novos apartamentos, representando um investimento total de 8,5 milhões de euros. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, em recente sessão do Executivo, reforçou que esta é uma medida que pretende dar resposta à dificuldade de acesso à habitação, oferecendo soluções habitacionais a custos acessíveis para as famílias, em particular para os jovens casais. Todos nos estamos a esforçar imenso para conseguir concretizar aquilo que tínhamos planeado e que conseguimos protocolar com o IRU. Eu julgo é que depois desta primeira fase, seguramente depois de 2026, teremos novas oportunidades, porque esta questão da habitação, e sobretudo para as nossas regiões, é muito importante para fixarmos os casais jovens, fundamentalmente, e eu julgo que é uma estratégia quer o Governo, quer a Comunidade Europeia, deve continuar a perseguir. Eu julgo que é mais por aí. No entanto, claro, poderão surgir circunstancialmente algumas possibilidades de concretização de mais alguns apartamentos neste ou naquele concelho, em função daquilo que consigamos todos fazer. Mas eu acho que aquilo em que estamos todos, aquilo que está muito presente em todos os autarcas do Médio Tejo, é conseguirmos fechar este ciclo, conseguir concretizar tudo aquilo que tínhamos desenhado e pensado e protocolado com o IRU, e depois sim, e isso é que é importante, é que possam haver outras fases, porque, como digo, não me quero repetir, mas é muito importante a questão da habitação, porque numa primeira perspectiva cria oportunidade, sobretudo aos casais jovens, de se poder fixar, mas depois também ajuda muito a regular e porventura até pelo menos a pôr um bocadinho de gelo naquilo que é os custos das habitações e naquilo que é aquilo que se tem registado, a subida incrível dos preços da habitação e particularmente das rendas. Habitações a custos acessíveis. Concelho de Abrantes, estão dados passos decisivos para que haja mais oferta para as famílias. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.